Que bom mais uma vez estarmos aqui unidos. Hoje quero falar a vocês especificamente sobre ser perseverante na oração. Eu tenho falado a vocês ao longo dessa semana sobre a importância e alguns segredos de você compreender que sua igreja poderá ser uma igreja bem-sucedida. Como fazer para que a sua igreja seja bem-sucedida? Como fazer para que a sua família seja bem-sucedida? Eu utilizei como base a história do livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante, que vem falando o seguinte: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, nós começamos aqui falando de forma clara que eles tinham algumas regras que eles faziam, algumas coisas que eles faziam que garantiam com que o crescimento da igreja estivesse sempre em alta. Primeira coisa que eles faziam, e eu falei a vocês, é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra, as coisas que os apóstolos receberam da mão de Jesus Cristo, era evidenciada nas conversas deles. Por isso, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Também, o autor declara que havia um segundo aspecto das coisas que eles faziam para que a igreja crescesse e perseveravam na doutrina dos apóstolos e onde mais? Na comunhão. Ou seja, a perseverança na comunhão e no partir do pão. Eles estavam sempre andando em comum, eles sempre estavam fazendo tudo em conjunto. E por isso as coisas começaram a crescer e acontecer de forma diferente na vida deles. Porém, hoje eu quero falar a vocês que não somente a perseverar na palavra ou mesmo na comunhão e no partir do pão, mas também eles perseveravam na oração e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Bem, oração e adoração a Deus são coisas que precisamos ter mais em nossa igreja. Por exemplo, lá na igreja onde a irmã frequenta, nós fizemos uma pequena modificação. A irmã Dene, ela, nos cultos de quarta-feira, em vez de nós termos mais pregações, as pregações continuam acontecendo nos nossos cultos de quarta-feira, só que a irmã Dene, ela diversificou e ela fez com que os irmãos orassem mais. Por quê? Porque o culto de quarta-feira é um culto de oração. E então eu vi nitidamente a irmã Dene forçando os irmãos a buscarem mais a Deus em oração. Em vez de termos mais louvores, em vez de termos mais pregação, ela colocou a oração no alto, ela colocou a oração num ambiente em que ela de fato deveria estar, porque o culto de quarta-feira é conhecido e é chamado como culto de oração. De fato, irmãos, a oração ela é o abrir do coração a um amigo. E hoje eu quero falar sobre esse tema de oração. Para tanto, eu trouxe aqui a vocês o livro Caminho a Cristo, capítulo 11, que vem falando sobre a oração, o caminho que Cristo fala para nós. Qual é o privilégio de falar com Deus? Veja o que essa autora declara. Deus nos fala pela natureza e revelação, pela sua providência e pelo influxo de seu espírito. Isto, porém, não basta. Precisamos também derramar perante ele o nosso coração. Para ter vida e energia espiritual, cumpre estar em real comunhão com o nosso Pai. Ou seja, para o irmão ter energia espiritual, para o irmão ter vitalidade espiritual, para o irmão ter o Espírito Santo, ele tem que estar em comunhão com o Pai. Podemos, podem nossos pensamentos dirigir-se para ele. Podemos meditar sobre suas obras, suas misericórdias, suas bênçãos, mas isso não é, no sentido mais amplo, comungar com ele.
Para entreter comunhão com Deus, é preciso que tenhamos alguma coisa que lhe dizer acerca de nossa vida. Ou seja, temos que ter uma conversa com Deus. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas nos eleva a Ele. Quando Jesus andou na terra, ensinou os seus discípulos como deviam orar e instruiu-os a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus e lançar sobre ele todos os seus cuidados e a certeza que lhes deu de que suas petições seriam ouvidas. Constitui também para nós uma certeza. Jesus mesmo, enquanto andava entre os homens, muitas vezes se entregava à oração. Nosso Salvador identificou-se com nossas necessidades e fraquezas, tornando-se um suplicante, um solicitador junto ao Pai para buscar dele novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair revigorado para os deveres e provações. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão em nossas fraquezas, pois, como nos é, tudo foi tentado, assim como Cristo foi tentado, mas sem pecado como era, sua natureza recuava do mal, suportou lutas e agonia da alma no mundo de pecado. Sua humanidade tornou-lhe a oração uma necessidade e privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais devemos nós, débeis pecadores, mortais que somos, sentir a necessidade fervente e constante oração. Vamos parar por aqui. Veja que a autora fala que Jesus Cristo, a oração é o abrir do coração a um amigo. Ela também declara que, mesmo Jesus Cristo nunca tendo pecado, ele precisava de mais de oração. E ele orava, intercedendo pelos outros, mas também pedindo a bênção de Deus para a sua própria vida. Para tanto, há um terceiro aspecto que, quando lemos aqui no livro de Atos, que eles faziam para fazer com que a igreja crescesse e desse certo. Esse terceiro aspecto que eu coloquei aqui em meu sermão, ele se configura um segredo para que toda a igreja se torne uma igreja bem-sucedida. Veja o que o autor declara: é a perseverança na oração. Os cristãos primitivos perseveravam na oração, como diz Atos capítulo 2, versículo 42. O que é essa perseverança que eu estou falando para você aqui, querido amigo do Go Six? O que é perseverança? Perseverança é o ato de persistir na busca daquilo que você almeja. É não desistir. Perseverança é justamente isso. Perseverança me traz uma ideia e um sinônimo de constância, de firmeza, de persistência. Perseverança traz essa ideia para a gente. E por isso, quando eu leio Atos capítulo 2, versículo 46, está escrito: diariamente perseveravam de forma unânimes no templo. Todo mundo estava perseverando de forma unânime no templo. Boa parte dos cristãos em nossos dias, é um fato isso, têm se tornado cristãos somente no sábado, têm se tornado cristãos somente no dia de culto, ali no domingo, no sábado, que estão indo à igreja. E isso é um problema, por quê? Porque Atos capítulo 2 declara que eles estavam indo à igreja, comungando, orando e buscando todo o momento, de forma unânime. Porém, o que dizer daqueles que só vão à igreja no dia de sábado de manhã? O que dizer daqueles que não estão indo? Já disse a vocês no dia de ontem que a tela, a televisão ou mesmo o culto online não substitui a sua presença na igreja. Por quê? Porque na igreja, quando você está presente, você é coparticipante. Aqui você é um mero espectador. Você está somente recebendo. Só que quando você está na igreja ajudando para que a obra seja feita, você está participando do processo. Por isso a importância
de você não somente ir à igreja aos sábados, ir à igreja aos dias de culto, mas também como cristão primitivo que nós lemos na Bíblia, nós frequentemente olhamos eles frequentando todos os dias de culto. E isso fala dessa constância que eles tinham e fala também da firmeza que eles tinham de caráter e de fé. Por isso eu trouxe esse aspecto aqui da oração que o próprio apóstolo declarava lá em Atos capítulo 2. Veja o que o livro de Romanos diz a nós. Romanos capítulo 12, versículo 12. Paulo faz a seguinte declaração: regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, porém na oração sejam o quê? Perseverantes. Veja que ele deixa claro que é preciso ser perseverante na oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2 está escrito: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. E ainda mais outro autor, e eu intitulei mais três, né? Que vem falando sobre esse orar sem parar, orar sem cessar. Diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Por que eu estou falando sobre esse tema de oração? Veja o que esses autores falam sobre oração, reforçando a ideia de que devemos e procurar buscar mais a presença de Deus em oração. Bancos sem oração fazem púlpitos sem poder. Muitos púlpitos hoje estão sem poder porque também os nossos bancos estão sem oração, irmãos. Muitos não estão buscando mais a presença de Deus em oração e quando sobem nos púlpitos não têm autoridade, não têm poder porque passam pouco tempo, investem pouco tempo, gastam pouco tempo em oração. E por isso Paul Hadrock faz essa declaração. Também esse autor declara que o Deus, ó Deus, nós não sabemos o que é bom para nós. Tu sabes o que é. Por isso nós oramos. Henry Fosdick diz: ele realmente deixa claro que nós não sabemos o que é bom para a gente. Nós não sabemos o que Deus quer. Então, é por isso que nós oramos. Outro autor declara dizendo o seguinte: quando você ora, necessita de piedade, não de verbosidade. Ou seja, quando você ora, você precisa de um coração contrito, não de palavras bonitas. E algumas pessoas acabam interpretando equivocado, errado, pensando que orar é ter uma boa oratória, é você falar bem com Deus. Não, orar é ter um coração piedoso. Veja que a oração é o silêncio que vem quando é tarde e o dia já declinou. De fato, oração é justamente isso. A oração verdadeira é um caminho de vida. A vida verdadeira deve ser um meio de oração. Por isso, eu quero que você, quando for compreender esse tema de oração, você abra seu coração a Deus, porque de fato nos falta isso. Muitos púlpitos estão vazios, muitos púlpitos estão sem poder porque falta oração na igreja. Então, não vá para a igreja, querido irmão, de peito aberto, somente indo lá para ouvir o sermão, mas vá à igreja também. E a primeira coisa que você faz quando você chega na igreja é o quê? Se ajoelha, ora, busca a presença de Deus, fala: Senhor, eu quero que esse seja um ambiente espiritual para mim, eu quero que o Senhor venha impactar a minha vida, venha impactar meu coração. Por isso a importância de você ter a oração como algo constante em sua vida. Veja que o autor de Atos diz para a gente que eles perseveravam em quê? Na oração. Não somente na oração, há um segundo aspecto que quero abordar a vocês também hoje, no dia aqui. Nesse segundo aspecto que eles tinham, como um quarto segredo que eu coloquei em meu sermão, eles perseveravam também na adoração a Deus. Um segredo que eu percebo não somente de oração, mas também de adoração. Essa perseverança que eles tinham, os cristãos primitivos perseveravam diariamente no templo. E vocês viam que eles estavam em oração, mas eles iam para onde? Para o templo. Como estamos vendo hoje uma evasão
de irmãos de nossa igreja. Estamos vendo hoje, boa parte dos nossos irmãos, eles não estão mais comungando no templo. Tem uma galera que já não está mais indo à igreja e algumas igrejas estão ficando vazias. Esse não era o cotidiano, o contexto da igreja de Atos, de uma igreja que crescia. A igreja que crescia era uma igreja que estava adorando diariamente no templo. Veja como o autor diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eles estavam em oração. O que é essa adoração? O que eu quero dizer com isso? Adoração é o ato de louvar, adoração é o ato de reverenciar, adoração é o ato de prestar culto a Deus. Adoração é justamente esse ambiente de estar com Deus. Os cristãos primitivos, eles faziam isso todos os dias no templo. E por isso eu comissiono você a também ir à igreja. Não ficar somente em sua casa. Você tem tempo para tudo. Como é que você não tem tempo de buscar ao Senhor? Sabendo disso, Salmo 122, versículo 1, está escrito: alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos para a casa do Senhor. Ele se alegrou, o salmista, quando disseram: vamos ao templo de Deus, vamos buscar a Deus. Eu me lembro do Salmo 23, lá no finalzinho, diz assim: e ele vai querer ficar no templo de Deus, na casa de Deus, por longos dias, para sempre. Viver na casa de Deus, viver na presença do Senhor. Salmo 29, versículo 2 está escrito: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adorar a Deus buscando sua presença, adorar a Deus buscando mais dele em sua casa. Por que em sua casa? Porque na casa, imaginemos o seguinte, irmãos. Aqui no meu distrito, eu tenho muitos irmãos do Nordeste. E quando chega no final do ano, muitos desses irmãos vão e voltam para a sua casa lá, para ver o pai, ver a mãe, ver os velhinhos lá na terra deles, lá no Nordeste. Quem é que fica mais feliz quando o irmão vai, quando o filho vai lá para casa? Quem é que fica mais feliz? Os filhos ou os pais ao receberem todos os filhos do Brasil todo de volta ali final do ano? É óbvio que são os pais, eles ficam mais felizes em ver toda a casa cheia com os netos, bisnetos e todo mundo ali reunido. Quando você vai à igreja, é Deus que fica mais feliz em ver seus filhos todos reunidos em sua casa. Não que Deus não possa ir até você, não que Deus não possa ligar para você, mas ter seus filhos dentro de sua casa é uma alegria sem par, é uma alegria ímpar. Por isso a importância de você compreender o que o salmista aqui declara: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza de sua santidade. Ainda no salmista, ainda no livro de Salmos, Salmo 100 fala sobre esse tema de adoração, de ir para a igreja com o sentimento de adorar a Deus, não com o sentimento de olhar o defeito do irmão, não com o sentimento de olhar qualquer outra coisa, mas de adorar a Deus. E você chega na igreja pedindo isso para Deus. Veja o que o texto bíblico nos diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. É esse o sentimento que você tem que ir quando você for para a igreja. Você tem que ir para a igreja com alegria e se apresentar a ele com um cântico novo no coração, com um cântico de louvor a Deus. Eu estou indo para a casa de Deus porque ele quer, porque ele fica feliz, porque o sorriso de Deus se torna uma glória para você. Quando Deus começar a sorrir com sua vida, você vai andar numa glória. Então, vá para a casa do Senhor, busque sua presença, não somente em seu lar, mas busque também a presença de Deus em sua casa, na verdadeira santidade. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, Paulo faz a seguinte declaração: que fazer, pois, irmãos, quando vocês se reúnem? Um tem salmo, outro tem doutrina. Este traz revelação. Aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Então, quando eu vou para a igreja, tudo que eu faço, quer seja a pregação, quer seja as músicas, a doutrina, o salmo, as interpretações, tudo que eu tenho que fazer na igreja é para o quê?
para a edificação da glória do Senhor. Tudo que fazemos ali é para a honra e glória de Deus. Não pode ser para a glória do homem, não pode ser para as coisas humanas. Então você vai para a igreja para buscar a presença do Senhor. E é esse o sentimento que você tem que ter. Porque dois aspectos eu abordei hoje com vocês. Primeiro deles, falei sobre oração. Para ir à igreja, para ter uma igreja bem-sucedida, a oração é algo importante, primordial, porque o próprio Cristo, mesmo sem nunca ter pecado, ele buscava a Deus em oração. Um segundo aspecto é que eu preciso ir para a igreja, eu preciso buscar a Deus na sua casa, buscar a Deus com os irmãos. Por exemplo, eu falei a vocês num certo sermão anteriormente de que quando você é uma brasa no braseiro de Deus e você não está em comunhão com os nossos irmãos, você não está no meio de nós, eu tiro essa brasa e coloco no chão, você é a brasa, então você vai ser a pessoa que vai esfriar mais rápido na fé. Por isso a importância de você estar comungando conosco na casa do Senhor, na presença de Deus, com os irmãos, para que como família nós estejamos mais fortes e indo rumo ao céu. Saiba de uma coisa, querido irmão, que não dá para você vencer sozinho. Por que eu falo esse negócio que não dá para vencer sozinho? Bem, quais são os 20% das suas ações que geram, por exemplo, 80% do seu resultado? Você sabe disso, né? Que 80% do seu resultado é gerado só com 20% das suas ações. Então, se você está comungando com o Senhor, se você está buscando ao Senhor, se você está em oração, isso vai ser um trampolim para te fazer alguém mais forte. Por que eu falo isso? Porque quando eu vou para a igreja, eu não vou para a igreja somente para adorar o Senhor, mas também para eu fazer uma rede de ação, de amizade com os outros irmãos. Quando eu vou para a igreja e eu tenho outros amigos, outras pessoas, eu percebo que 80%, 85% dos resultados que uma pessoa tem, dizem os especialistas, eles são por causa dessa rede de amizades que tem. Você, por exemplo, vai vender para alguém, você vai falar com alguém, você vai conversar com outra pessoa, essa sua rede de amizade é que vai garantir 85% do seu sucesso, 85% ali do seu resultado. Esse autor, ele declara que 85% do resultado é alcançado através da rede de amizade. Por isso, todo resultado, ele gera essa dopamina, gera essa alegria em você. Esses resultados que você tem quando você vai para a igreja, quando você está com o irmão, é bem diferente de quando você está sozinho assistindo ali. Você, quando está sozinho, por exemplo, você está deitado, você está com uma postura que não é uma postura proativa, mas quando você vai à igreja, todo o ambiente, toda a sua mente está voltada para receber aquilo. Só que quando você não está naquele ambiente preparado, o celular toca, as coisas acontecem, você tem que se levantar, acontece alguma outra coisa, você tem que fazer e você tira ali a percepção clara da presença do Senhor. Quando eu vou para a igreja, quando eu estou com os irmãos, quando eu crio essa rede de amizade, eu consigo abençoar e ser abençoado. E isso só dá para acontecer quando você está nesse ambiente com mais pessoas. Todo o resultado vai gerar essa alegria em você. São esses micros resultados que te levam para esse próximo nível que eu estou propondo aqui para ti. Quando você vai para a igreja, quando você está na presença, quando você busca em oração, esses micros resultados vão te levar a lugares melhores. Por exemplo, eu disse para vocês que a força não está nos grandes resultados. A força está nos pequenos detalhes, nos micros resultados. Por exemplo, um casamento pode ser danificado não por conta das grandes brigas, mas às vezes um casamento pode ser danificado por causa dos problemas pequenos, das brigas pequenas, das picuinhas, dos problemas que são nocivos. E isso vai cansando qualquer relacionamento. Talvez você seja alguém que esteja com alguns relacionamentos de amizade, alguns relacionamentos com parentes desgastados, não porque houveram grandes brigas e grandes tribulações, mas porque alguns excessos, algumas coisas fizeram com que as amizades
ou mesmo o relacionamento com as pessoas que te rodeavam começasse a diminuir. Por quê? Porque eu julgo que os micro resultados vão levar você ao próximo nível ou não. Por que não? Porque se você não fizer os micros resultados, se você não der atenção a essas chamadas de medidas de direção que Franklin Covey declara, você certamente não alcançará seu objetivo. Por isso que quando eu olho para o livro de Atos, quando eu olho para essa história do livro de Atos, eu também percebo esse aspecto de que eles queriam ter micro resultados. Como? Buscando a Deus em oração todos os dias. Eles iam, buscavam a presença do Senhor. Eles não esperavam somente quando estivessem no sábado, mas todos os dias eles buscavam esses micro resultados, tendo a presença de Deus constante em sua vida. Veja que essa rede de amizade, essa rede de ação, essa rede de micro resultados, que você está investindo tempo, e eu julgo que a oração é um investimento que você faz de tempo. Esse recurso que você está investindo de ir para a igreja, essa energia que você está investindo de fazer as coisas do Senhor, ela, em troca, vai te dar algo muito bom. Por exemplo, a grande sacada é investir tempo. Toda vez que você investe tempo nas coisas de Deus, toda vez que você investe tempo em pessoas, toda vez que você investe tempo em oração, isso vai te dar a grande sacada, vai te dar o grande trampolim para você pular e ser maior do que você é hoje. Por isso, comece investindo tempo naquilo que realmente é crucial para você. E eu julgo, de acordo com Atos aqui, que a oração e a frequência aos cultos são primordiais para a vida do cristão. Veja que, por exemplo, o autor declara que investir tempo, investir dinheiro, investir energia na área em que você quer crescer vai te garantir o sucesso. Se você quer crescer em determinada área e você não está investindo energia, não está investindo dinheiro, não está investindo força, você já sabe, você não vai crescer nessa área. Então, se você quer melhorar seu inglês, se você quer melhorar, por exemplo, sua performance no trabalho, se você quer melhorar na igreja, se você quer melhorar em oração, se você quer melhorar na vida espiritual, então invista energia nisso. De que forma? Com os micro resultados. Por que falo dos micro resultados? Porque, irmãos, não é para você ser 100% em um dia só. Eu quero que você, todos os dias, tire 10% para você investir naquilo que você julga ser realmente relevante. Não é para você, e eu tenho 2 crianças pequenas, passar o dia todo com eles, mas também passar um mês sem falar com os meninos. Não. Todos os dias eu preciso investir um tempo neles, educando, ajudando, fortalecendo, falando, dando uma ideia para eles. Por quê? Porque isso vai trazer o resultado que eu quero. Não eu ir só no dia do sábado de manhã na igreja. Não eu ir só no dia onde tiver um grande movimento na igreja. Mas eu estarei indo e buscando a presença do Senhor em todos os momentos. Sabendo disso, compreendendo isso, não basta investir apenas tempo ou somente dinheiro ou somente energia. Não basta somente isso. No casamento, por exemplo, você tem que investir mais do que isso. Para o casamento prosperar, você precisa investir tempo, você precisa investir recurso e você precisa investir energia. Então, se você quer que seu casamento prospere, lembre-se que esses micro resultados que eles tinham lá na época do livro de Atos, de todo dia ir na igreja, todo dia estar em comunhão, eles investiam tempo, eles investiam recurso, eles investiam energia naquilo. Bem, eu quero que você viva uma vida plena, uma atenção plena, que você comece a dar atenção para as coisas espirituais, porque Jesus Cristo, que nunca pecou, fazia isso. Dava atenção às coisas espirituais. Eu quero que você esteja presente quando você vier para o Goal Six, ou para a igreja, ou para o ambiente espiritual. Eu quero que você esteja de corpo e alma e espírito voltado, fixado nesse ambiente. Por quê? Porque Deus vai usar você, Deus vai falar com você, Deus vai falar com o pregador. É essa a ideia de que quando eles buscavam a presença do Senhor, eles faziam justamente isso. Amanhã eu estarei falando a vocês sobre um outro aspecto do livro de Atos, aqui ainda nesse versículo, e vocês viram que eu preguei ao longo desses 3 dias, e amanhã também estarei pregando, só sobre um versículo.
E esse versículo, e a última parte desse versículo, que vem falando sobre ter uma evangelização fervorosa, garantirá a você fazer com que sua igreja cresça de forma extraordinária quando houver um fervor no meio de nós. Por isso eu preparo vocês, falando a vocês que é preciso fazer o quê? Perseverar na doutrina dos apóstolos. É pela Bíblia que nós vamos vencer. Também falei a vocês que é no compartilhar, na perseverança da comunhão e no partir do pão. Também falei a vocês que para você poder ter bênção em sua vida, você precisa fazer o quê? Você precisa perseverar na oração. E por fim, falei hoje a vocês que é preciso perseverar na adoração a Deus. Eu preciso ir à igreja, preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. E essa rede de ação das micro vantagens que eu faço, né, dos micro sentidos do que eu faço, vão gerar em mim um grande resultado. Bem, que Deus ajude você, que Deus abençoe você e que você consiga desenvolver esses micros resultados na sua vida, buscando a presença de Deus diariamente, buscando as coisas do alto diariamente e não esperando só no dia de culto, não esperando somente em um dia específico. Nós teremos uma oração aqui e o irmão Jackson estará orando. E enquanto o servo do Senhor estiver orando, eu quero convidar você também a participar conosco, a colocar o reino de Deus em primeiro lugar e saiba que as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos buscar a Deus em oração. Oremos então. Santíssimo Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de participar desse grupo. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter a Ti, de ter escolhido a Ti, Senhor, como nosso Salvador, como meu Salvador e Redentor, Senhor. Eu quero, Pai, fazer parte desse grupo, Senhor, que Te busca, que vai na igreja, Senhor, que transforma as nossas casas. Eu quero transformar a minha casa, Senhor, numa de tuas igrejas, Senhor. Eu quero transformar a minha vida, Senhor, e, consequentemente, a vida da minha família, Pai. Por favor, Senhor, eu não quero ir na igreja, Senhor, pelos grandes eventos, eu não quero ir na igreja por esse ou aquele pastor, ou esse ou aquele cantor. Eu quero ir na igreja para encontrar a Ti, Senhor. Eu quero ser útil na Tua obra, Senhor. Eu quero sentir mais vontade de Te buscar, Senhor. É por isso que eu Te peço, Te busco, Te imploro, Senhor. Me dá vontade, Senhor, de fazer as Tuas coisas. Me dá prazer de ler a Tua Bíblia, Senhor, o Teu livro santo e sagrado, Senhor. Me dá vontade, Senhor, e coragem de resistir, Pai, às tentações, de fazer o que é certo, Pai. Me ajuda nisso, porque eu quero estar preparado. A oração eu aprendi, Senhor, que é orar e agir. Então eu quero Te buscar, mas eu quero também caminhar. Eu quero que as minhas ações, as minhas atitudes, Senhor, sejam para me levar e levar as pessoas ao meu lado para mais perto de Ti, Senhor. Permita, Pai, que eu entenda, me ensine, Senhor, e que eu aprenda mais rápido. Eu sou tão impaciente, Senhor, com outras pessoas que não entendem essas verdades tão claras, Senhor. E eu Te peço, Pai, que esse entendimento venha para mim primeiro, Senhor, porque eu sou tão apressado, Senhor, sou tão impaciente com os outros e eu tenho que ser comigo, Pai, impaciente. Eu tenho que dedicar mais tempo, eu tenho que tirar do meu dia, Senhor, as coisas que não estão agregando nada, Senhor. Seja no meu trabalho, seja nos meus relacionamentos, seja nas coisas que eu faço no meu telefone, Senhor. Que seja tudo para honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Porque eu quero, Pai, ter um relacionamento contigo de filho para pai. Eu quero Te considerar como um pai, Senhor, onde eu possa
pedir, onde eu possa conversar contigo, Senhor, como se tu tivesse presente na minha vida. É isso que eu preciso melhorar meu relacionamento contigo, Senhor. Por isso que eu preciso me aproximar mais de ti. E que tu seja um Deus vivo, não um Deus distante, não um Deus dos momentos difíceis, do impossível, Senhor. Seja o Deus presente na minha vida. E se existe alguma coisa que existe, que está impedindo isso, Pai, me ajuda a tirar, me ajuda a eliminar da minha vida, Senhor. Porque eu quero ser um elo de ligação. Primeiro eu, Senhor, de estar mais perto de Ti, mas também ser um elo de ligação entre outras pessoas, Senhor, para Te conhecer. Tu sabe que eu não tenho dom nenhum, Senhor, mas eu tenho uma vontade muito grande de servir, Pai. Então me ajuda nisso. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu te agradeço, Senhor, pelo pastor Anderson, pela família dele, pela Roseli, essas guerreiras, Senhor, que a gente ouve falar, que tem um poder da palavra, Senhor, que tem uma disposição tão grande de servir, Senhor, que nos inspira, Pai. Coloca mais pessoas na nossa vida desse jeito, Senhor. Coloca as pessoas também na vida dos nossos filhos, Senhor. E mesmo que não seja por nós, Senhor, que os nossos filhos tenha acesso a Ti, tenha contato contigo, volte para Ti, Senhor, mas que algum dos anjos que Tu envias, Senhor, possa convencer os nossos filhos, Pai, os nossos queridos, as famílias das quais nós temos trabalhado, Senhor, a trazer de volta para Ti, Senhor. Mais uma vez, Pai, que eu, a minha família, a minha casa, no meu trabalho, Senhor, eu possa estar constantemente em atividade, Senhor, que eu possa estar constantemente em missão, Pai, em todas as áreas da minha vida, porque eu não quero desperdiçar tempo, Senhor, eu não quero perder nenhum dos nossos queridos, Senhor. Eu quero ir para o céu, Senhor, e eu vou para o céu, Pai, mas eu quero arrastar com amor, Senhor, todas as pessoas que eu puder, Pai, para quando chegar o grande dia, Senhor, eu te apresentar essas pessoas, apresentar os meus filhos, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, entregamos em tuas mãos a irmã Dene que orou no começo, Senhor, pedindo a ti que abençoe tua serva. Dê, Senhor, a tua graça a ela, Senhor. Continue fortalecendo a tua serva, a irmã Dene que tão bondosamente orou no começo. Também, Senhor, abençoe o irmão Jackson, nosso ancião. Que tua graça também esteja sobre ele, Senhor. Abençoando o seu lar, abençoando sua vida, abençoando, Senhor, o seu trabalho também. Todos os dias ele tem ido ao trabalho e tem ouvido o Gol Six, Senhor. E por isso pedimos a Ti que tua graça esteja sobre ele. Senhor Jesus, colocamos também os nossos irmãos do Gol Six em tuas mãos, para que hoje, Senhor, possamos estar em comunhão contigo, para que os nossos irmãos estejam ligados contigo, Senhor, que eles estejam focando no teu reino no dia de hoje, para que eles, Senhor, possam receber a porção da tua graça na vida deles. Por isso, todos nós que estamos aqui queremos mais do teu Espírito, queremos mais de ti e buscamos a tua presença a cada manhã. Fala, Senhor, o nosso coração. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Muitos irmãos estão com problemas aqui com seus filhos, com seus parentes, outros estão com problema de saúde. Que o Senhor ouça o clamor do teu povo que aqui está. Por isso, Senhor, queremos ser uma espécie de bênção na vida de outras pessoas. Ao receber a tua graça, também queremos, Senhor, dar a graça a outras pessoas. Ao recebermos a tua bênção, também queremos abençoar a vida de outras pessoas. Por isso, usa cada um dos nossos irmãos aqui para serem bênção na vida de outras pessoas, porque com isso eles saberão que estão sendo ricamente abençoados por ti. Tudo isso te oramos e entregamos a nossa vida em tuas mãos. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.